Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila e nós vamos hoje dar continuidade no curso de Administração de Condomínios, módulo 3, aqui na CETEPS. Nós já falamos sobre administração de condomínios, administração em si, os princípios, as características. Nós falamos de administração de condomínios, voltada justamente para a área condominial, a ética, os trabalhos, o que precisa ser feito, até mesmo os aplicativos. Nós já falamos também sobre alguns documentos importantes, tanto básicos quanto contábeis, quanto de funcionários e de manutenção. E agora, nesta aula hoje, vamos falar sobre a legislação que atua nos condomínios. Vamos lá? Bom, a legislação específica de condomínio é a Lei 4.591 de 64. Nossa, professora, mas é bem antiga essa lei. Sim, pessoal, é bem antiga mesmo. Ela é até anterior ao Código Civil. Muitos dos artigos dela foram vedados, né? Eles não se aplicam mais, por quê? Porque vão de encontro ao Código Civil. Aí, no caso, pessoal, vamos lá. Quando tiver uma omissão nessa lei, 4.591 de 64, quando houver a omissão, o Código Civil entra para poder defender os debates e analisar situações, tá bom? Então, acima de todos, temos na área condominial, tá, pessoal? Acima de todos, temos o Código Civil e daí a lei específica a lei do condominato, né? E temos as leis internas também. Como são essas leis internas, professora? Vocês devem estar me perguntando, né? Então vamos lá que eu vou explicar. Temos duas, que é a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno. Essas duas, elas podem ser alteradas, sim, em assembleia, com um quórum específico, que a gente vai ver mais para frente, tá bom? E todas essas formas de alteração, ela está definida no Código Civil. É ele que traz os procedimentos, como que deve ser alterado, qual o quórum necessário e o que pode ou não pode fazer. Bom, a Convenção do Condomínio, ela vai atuar na forma de definir como o condomínio vai ser utilizado, certo? De forma residencial, de forma empresarial e assim sucessivamente. Se vai ter a área comum, quais metros são, uma garagem, duas garagens, se vai ter rateio, quantos por cento para o fundo reserva, isso, as definições gerais, vai estar na Convenção do Condomínio. O regimento interno, ele é mais normativo. É ele que vai estar definindo as proibições, os deveres e os direitos dos condôminos, bem como as sanções também, ele estará lá para vocês poderem aplicar uma multa, verificar a necessidade de uma repreensão e a forma como vai ser feito isso, tá bom? Aí temos a Lei 8.245 de 91, que é uma lei mais nova, tá? Que essa é a lei do inquilino. Tem algumas prioridades que devem ser colocadas, garante ao inquilino alguns direitos que antes ele não tinha, porque apenas preservava o proprietário do imóvel, entendeu? Nesse caso aqui, pessoal, um tópico importante que eu tenho que falar para vocês. Geralmente, a taxa de condomínio, quando vai ser paga, ela paga pelo morador, certo? Porque é o rateio das despesas mensais do condomínio. Entretanto, a taxa extra, quem deve pagar é o proprietário. O inquilino, ele se isenta dessa taxa extra. E antigamente não, era tudo embutido, entendeu? Aí temos outros decretos que complementam a nossa vida no condomínio, que é o decreto 5.296 de 2004, que é a lei da acessibilidade. Hoje tem muitos e muitos condomínios antigos. Essa lei é nova, de 2004, entendeu? Tem 16 anos. Tem muitos e muitos condomínios antigos que estão tendo que se adaptar. A acessibilidade, rampa para cadeirante, locais abertos, que possa passar uma cadeira de roda. Todas essas necessidades. Até mesmo corrimão, muitos prédios não tinham, estão tendo que colocar. Justamente porque hoje, atualmente, o judiciário, o legislativo, na verdade, ele está olhando um pouco mais para essas minorias, certo? Os idosos, as crianças, mãe com crianças, né, no carrinho. Então, estão olhando mais para
essa minoria também. Estatuto da pessoa com deficiência também, isso aqui é pouco se falado, mas existe assim o Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles têm muitos direitos e deveres também, principalmente na área condominial. A acessibilidade, ele também entra nesse quesito aqui, nesse quesito, né, da acessibilidade para a pessoa com deficiência, dependendo da deficiência dela, e tem todos os direitos garantidos, que são os direitos, as garantias fundamentais da Constituição. E isso se aplica a todos, tá bom? A lei antifumo, para os fumantes, tá uma novidade aí. Na verdade, não é tão novidade assim, né? Mas vamos lá. Mesmo na área comum do condomínio, tipo, você tá lá no condomínio, na rua do condomínio, não pode fumar, entendeu? Dentro do condomínio, você não pode ter fumantes. Isso foi uma coisa que houve muito burburilho, teve muita contradição, difícil as pessoas respeitarem, entendeu? Mas foi uma coisa, acredito que positiva. E as normas da ABNT, que são as reformas dos condomínios. Essas normas, pessoal, toda obra que for feita dentro de um condomínio, o síndico é responsável. Ah, mas professora, é só obra na área comum? Não, tá bom? Quando um morador vai fazer uma obra dentro do apartamento dele, vocês têm que exigir a RT do engenheiro ou a RRT do arquiteto. Para quê? Porque tem que ter uma pessoa responsável que vai se responsabilizar caso aquela obra dê algum problema na estrutura. Vamos pegar um exemplo esdrúxulo mesmo, tá bom? Eu moro num apartamento de 10 andares, meu apartamento é no 2º andar. Eu não gosto de uma parede. O que eu vou fazer? Eu vou lá e corto a parede inteira. Posso fazer isso? Não posso. Por quê? Os prédios, eles são feitos em sistema modular. Se você arranca uma parede de sustentação, você pode ruir com todo o prédio, entendeu? Então, por isso que tem que ter um engenheiro, porque ele vai analisar toda a estrutura interna e externa do prédio. Para quê? Para que você possa fazer uma obra e não correr risco de desabamento, rachaduras, infiltrações ou maiores danos, entendeu? E temos os decretos estaduais e municipais, que se a gente for falar aqui de todos, gente, é muito. E são particularidades assim que, se você está no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, você tem que verificar o daqui. Se você está no Mato Grosso, Cuiabá, você tem que verificar o da sua cidade, entendeu? Como a Lei do Silêncio. A Lei do Silêncio também é um decreto municipal que muita gente também não gosta, não entende direito, sabe? Acha que a partir das 10 da noite é que eu não posso fazer barulho. Não é bem assim, pessoal. A Lei do Silêncio, principalmente no condomínio, ela diz que qualquer horário do dia, quando houver barulho que ultrapasse 90 decibéis, sim, pode ser aplicada a Lei do Silêncio. Você está lá num domingão, num sábado, num feriado, e seu vizinho coloca o som no último volume. Não pode. Afinal de contas, né? Você tem que ter o seu direito de descanso. O direito dele termina onde o seu começa. E assim vice-versa. Aqui a gente vai falar um pouquinho de cada um. O que houve de mudança quando teve a implantação do Código Civil. Porque é o seguinte, quando o Código Civil entrou em vigor, como eu falei para vocês, tá bom? Alguns artigos da Lei 4.591 de 64 deixaram de ser viáveis, entendeu? Por quê? Porque é de encontro ia contra o Código Civil. Então vamos lá. A Convenção, o artigo 1333 do Código Civil, falava que hoje, na verdade, ela fala que a Convenção do Condomínio, se a Convenção do seu condomínio contiver cláusulas que contrariam o Código Civil, elas perdem automaticamente a validade. Como assim, professor? Bom, gente, tem prédios aqui com 30 anos que nunca mudaram a Convenção. Aí lá na Convenção do Condomínio fala assim, é proibido animais dentro do condomínio. É proibido? Não é, entendeu? Aí qualquer norma da Convenção que
vá de encontro, que contrarie o Código Civil, ela perde a validade. Então, aquela convenção já vai estar desatualizada. Aí temos a multa, que é a inadimplência também, tá? Fala que antes o teto máximo de multa era de 20%. A pessoa atrasou o boleto, 20% de multa. Hoje baixou para 2% de multa. Entretanto, ele é válido apenas para vencimentos após 11 de janeiro de 2003, que foi quando entrou em vigor o Código Civil. Aí temos a multa do antissocial também, que é a conduta antissocial. Criada uma nova legislação, pode ser até 10 vezes o valor da taxa condominial. O que acontece? O cara é antissocial. Uma vez, 2 vezes multa, 3 vezes, e assim vai multiplicando o valor da taxa de condomínio, até chegar ao máximo de 10, tá bom? A destituição do síndico é por maioria absoluta dentro da Assembleia, e não mais 2/3. Para convocar a Assembleia de destituição, realmente precisa de um quórum específico, mas para destituir, estando em Assembleia, apenas a maioria absoluta, a maioria que está lá. E a multa de descumprimento de normas, com a aprovação de 3/4 dos condôminos, será possível aplicar multa até 5 vezes a taxa de condominial para infratores reincidentes. O cara vai lá e estacionou na vaga de outro. Beleza. Vai lá e estacionou de novo na vaga de outro. Tomou uma multa. Vai lá e estacionou de novo na mesma vaga. Ele pode multiplicar até por 5 vezes a taxa de condomínio. Leis internas, que são as convenções de regimento interno, tá? Ela é registrada no cartório de imóveis, a 2 sobre a estrutura, como eu falei para vocês, um misto de contrato e estatuto. Direitos e deveres dos condôminos, sanções e outros pontos estão previstos nela. O regimento interno, como eu falei, aborda as normas de convivência social, regras de uso do espaço comum e, em caso de divergência entre o regimento interno e a convenção, prevalece a convenção, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão a todos e até a próxima aula.